Direto ao ponto. Conosco a economista e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, a Cíntia Agostini. Costumo dizer, Cíntia, que um bom filme, um bom livro é aquele que quando acaba a gente gostaria que ele continuasse. Assim a gente pode trazer para diversos momentos das nossas vidas, como alguns eventos. Um deles foi o Gramado Summit, em que estivemos acompanhando e trazendo as informações aqui para os ouvintes da Rádio Independente e que também teve a participação da Cíntia Agostini e de muitos empreendedores e que após o evento agora a gente começa a observar os reflexos da comunicação em relação àquilo que foi apresentado, dos negócios que foram feitos, do networking que foi possibilitado. E aí, Cíntia, falando especificamente desse evento e lembrando que logo no próximo mês teremos mais um evento falando justamente de inovação e empreendedorismo, que é o Salt Summit em Porto Alegre. Bom dia. Bom dia, Nicolas, Ricardo, Rita. Bom dia. Todos os nossos ouvintes da Rádio Independente. Eu acho que nós estamos num ótimo momento, né, da sociedade do Brasil e do Rio Grande do Sul, particularmente, quando a gente discute inovação e empreendedorismo. Talvez nós possamos resumir isso nessas duas temáticas, que é inovação e empreendedorismo. O Gramado Summit é um dos maiores eventos, né, se não o maior da América Latina na área de inovação e empreendedorismo. E Nicolas esteve lá, eu estive lá e muitos estiveram, observando muitas coisas, desde como grandes negócios, né, se redesenharam, e se redesenharam, alguns em função da pandemia, outros em função da necessidade de mercado, como os pequenos que estão iniciando, alguns inovadores, outros tentando se entender enquanto tal, estão tentando entrar nesse mercado. E aí, quando a gente fala de tecnologia, é como se fosse que tudo se resumisse à tecnologia da informação, mas não o é, né? É tecnologia embarcada numa joia, por exemplo, que a gente viu lá. É tecnologia embarcada na biotecnologia, na automação, em alimentos, na saúde e assim por diante. E também tecnologia da informação. Também uso, né, destas para os nossos negócios. E ficou muito claro, né, para todos nós que este movimento ele tende a se acelerar muito mais. Na sequência, a gente vai ver o Salt Summit na mesma perspectiva, que é um evento mundial nessa área de inovação e empreendedorismo. Acontece em Porto Alegre, né, o governo do estado e o município de Porto Alegre foram, né, dizer ao mundo, nós queremos trazer, e o mundo vai vir para cá, no Salt Summit. O parque, o nosso Parque Científico-Tecnológico Tecnovates vai estar com um espaço lá, um espaço da Secretaria de Inovação do Estado, mostrando também o que nós fizemos em termos de parceria nessa área de pesquisa, inovação e empreendedorismo. E aí os movimentos todos, né, do programa do Inova Vales, do Startup Lab, que são programas do Estado que nós aqui estamos desenvolvendo na região. Afora, o movimento que lança hoje, da Startup Weekend, que também vai acontecer final desse ano, lá em setembro, olhando para o tema da saúde. Todos esses movimentos, só para falar dos mais próximos e do que estão acontecendo aqui, estimulam, né, a inovação, o empreendedorismo, as pessoas que já estão no mercado e os que estão entrando a se redesenharem, a redesenharem os seus negócios. E talvez essa é a grande questão que está por detrás de tudo isso, né? Como eu penso o meu negócio neste contexto? E como isto acontece e é possível. Claro que, e aí Nicolas esteve também no Gramado Summit, eu tenho algumas angústias quanto a isso. Se isso vira muito modismo, como o modismo desvira. Não pode virar uma gratidão, como eu comentei, né? Poxa, que hoje tudo virou gratidão. Também não dá para banalizar esses termos, né? E aí, quando a gente torna isso banal ou muito superficial, nós nos perdemos, porque realmente é muito complexo esses processos e são tomadas de decisões que têm risco, né? E esses riscos têm que ser mensurados nos nossos negócios. Mais que isso, né, a gente viu muitos contando das suas histórias das redes sociais, das suas histórias de milhões de seguidores, e isso também me preocupa, né? A virtualização da nossa vida como um mundo ideal e onde fica a nossa vida real, aquilo que realmente nos conecta e faz nós estarmos aqui. Isso também a gente tem que ter um certo cuidado. E como nós olhamos para os nossos negócios de forma adequada, é que alguns vão estar inseridos e outros não. Alguns de nós vão fazer parte dessa dinâmica mais ou menos. Mas a grande questão é entender o nosso negócio, entender quem é o nosso cliente, para saber como nós nos apropriamos adequadamente da inovação. E aí, estes eventos e tantos outros, como eles nos servem para a gente alavancar, para a gente ser mais produtivo, para a gente ser mais competitivo. Acho que esta é a grande lição de tudo
fruto que a gente tira desse tipo de evento e dos próximos que virão, sem dúvida nenhuma. Cíntia, a gente sabe que eventos assim como, né, vários outros segmentos também acabam atraindo as pessoas e ensinando muita coisa e aproximando as pessoas de uma realidade, às vezes, que não é a sua, né? E aí, como tu falaste, né, de ver como o meu negócio pode estar inserido nisso. Um evento talvez não desse tamanho, mas algo aproximado aqui para a região seria bem válido, né? O CRI, se vocês lembrarem do CRI que a gente teve lá em 2016, ele fez isso, ele foi um primeiro movimento. Depois ele não aconteceu em 2018 e no ano passado ele foi virtual, olhando para o tema de cidades inteligentes. Então, a tentativa, né, do CRI enquanto evento, ele aproxima com essa temática. E sim, a região comporta isso. A jornada da alimentação, que começa na semana que vem, também vai olhar para essa temática, né? Obviamente, olhando para o setor de alimentos, que é um setor do Vale do Taquari, talvez o mais expressivo, se a gente olhar a cadeia como um todo, com certeza o mais expressivo, e entender como os nossos negócios precisam se redesenhar nesse contexto. Essa é a grande questão, né? Se redesenhar para conseguir continuar, alguns deles sobrevivendo e outros para estarem à frente dos seus concorrentes ou proporem alternativas para o que eles possuem. Só que o que nós não podemos fazer é nos encantar rapidamente com tudo. E entender realmente o que é, né? E racionalmente nos apropriar daquilo que nos serve enquanto negócio. E aí sim a gente tira ótimos proveitos de qualquer tipo de leitura, qualquer tipo de evento, qualquer tipo de ação que a gente venha fazer. E dentro dessa linha, pelo que a gente escuta falar, até ontem falávamos com a Maria Laporte, outras pessoas, dizendo que Lajeado é visto por pessoas de fora, de outras regiões do estado, até de outros estados, de outros países, como o município e a região do Vale do Taquari como uma região que está se preparando, que já está inovando, que está atento para as tecnologias do futuro. Como é que você, Cíntia Agostini, vê a nossa região perante a realidade aí mundial, ou pelo menos aqui do nosso Brasil? Se nós observarmos, enquanto o local que eu faço a gestão, que é o Parque Tecnológico, Ricardo, o nosso parque do interior do estado talvez seja o maior. Em termos de negócios ativos que estão lá conosco hoje. Hoje são em torno de 70, um pouco mais de 70 negócios, desde ideias que estão nascendo, a projetos de pesquisa e desenvolvimento ou empresas que residem dentro do parque. E empresas nas mais diversas áreas, negócios nas mais diversas áreas, e que todos eles trabalham nessa perspectiva, dentro de um conceito que é de inovação aberta, com parcerias com outros negócios, com o próprio parque, desenvolvendo produtos, processos e modelos de negócios inovadores. Então, eu não tenho dúvida em dizer que a nossa região é uma região que ela está olhando para essa temática muito à frente de outras regiões do interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu estou olhando o nosso estado aqui. Existem referências nacionais que estão muito à frente, com estruturas consolidadas, mas nós temos visto muitos movimentos acontecerem na nossa região, seja por iniciativa da gestão pública, por iniciativa do setor privado, por iniciativa, por exemplo, nossa da universidade, e que estão dando conta, né, de estimular o empreendedorismo e a inovação. Desde qualificações para pequenos, para os jovens, né, nas escolas ou em projetos, até sim em projetos de desenvolvimento com os nossos empreendedores. Nós precisamos, e aí quando nós olhamos o país, né, o Rio Grande do Sul ainda tem uma cultura mais conservadora, as nossas regiões do interior do estado mais ainda, nós precisamos ainda trabalhar muito a cultura da inovação. Mas a gente já deu alguns passos do próprio estado, inclusive como tomada de decisão da gestão pública estadual, de vários dos nossos municípios na região, mas a gente tem vários passos ainda a dar. Eu acho que a gente começou esse caminho, e aí a gente tem que consolidar ele. O futuro ele não chega para todo mundo no mesmo tempo. Eu acho que isso é importante e é fundamental. E quem olha primeiro para isso acaba sendo justamente alguns grupos mais fechados e aos poucos a sociedade vai incorporando tudo isso. Quando a gente começar a perceber, como disse o Thiago Matos em uma palestra que deu na Univates em dezembro, tudo é tecnologia e todas as empresas serão empresas de tecnologia. Fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes não existe mais no futuro, e o futuro está cada vez mais perto. E, no fim das contas, a gente tem que tirar um pouco a ideia de máquina, software e pensar que são pessoas. Relações entre pessoas. E cada vez mais a gente tem que entender de ser humano, entender de comportamento, entender de emoções, para que a gente possa ter uma convivência melhor, porque a tecnologia ela serve justamente para
melhorar a nossa vida, potencializar o nosso trabalho, tudo que vier contra isso, aí não é aquilo que as startups, as empresas que estão surgindo estão buscando. É justamente facilitar a nossa vida, melhorar. Ah, mas vai criar uma série de outras questões. Vão, assim como aconteceu ao longo de toda a história. Para finalizar, inovação é de pessoas para pessoas. Fundamentalmente é isso. E é nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar. Isso não se resume naquilo que você mesmo disse que são as ferramentas. E eu acho que a gente está no caminho. Tem muito por aprender, mas eu acho que a gente está no caminho. E quem quiser saber mais, a internet é um mundo a ser explorado. Sem dúvida nenhuma. Tem bastante conteúdo, né? Mas tem que saber filtrar também, porque tem muita Exatamente. coisa aí que não serve ou que até atrapalha a vida das pessoas. Exatamente. Cíntia, obrigado pela tua presença, pelo comentário de sempre. Uma boa semana e um bom feriado. Para todos nós. Bom dia, boa semana a todos. Valeu, Cíntia Agostini, participa do Direto ao Ponto